Bom dia, vamos meditar aqui em Eclesiastes 12, que diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho nele contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os prateadores andarão rodeando pela praça. E antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace toda roda junto do poço. E ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e enquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Olha só, todo o dever do homem consiste em temer a Deus e guardar seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito e a retidão, palavra de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então não adianta acharmos que estamos fazendo alguma coisa errada e que o homem não está vendo, porque Deus vai trazer. Ele é bem claro quando ele diz, porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então nada ficará escondido, tudo será esclarecido no dia do juízo. Que nós venhamos ter muito cuidado, muita sabedoria no que estamos fazendo. Porque no oculto Deus vê e Deus sabe. Ele diz bem que o perigo é eclesiástico. Tudo deve dobrar-se à educação secular das crianças. Até mesmo a saúde delas é sacrificada em dezenas de instâncias. Todos os arranjos domésticos e conveniência do pai, da mãe e dos outros devem dobrar-se diante disso, diante de Deus. As crianças devem ser educadas, não importa o que elas se tornem. Acredito que devem ser educadas a cada meia hora da vida delas, nunca sendo deixadas sozinha, ou seja, sem uma influência reconhecida, sendo exercida sobre ela. A questão é que tipo de educação é apropriada para se conferir às crianças? Como se deve educá-las? Qual deve ser o grande propósito da educação? Temos que ter muito cuidado com o que nossas crianças estão aprendendo na escola. Deus há de trazer juízo toda a obra, observações das manifestações. Ninguém agora está em transe, ninguém chora, ninguém caia ou ficará em convulsão. Apenas alguns temiam excessivamente. Um leve murmúrio foi ouvido e muitos foram renovados
com paz multiplicada. O perigo estava em considerar demais as circunstâncias extraordinárias, tais como clamores, convulsões, visões, êxtase, como se fossem essenciais à obra interior, como se não fosse possível continuar sem elas. Contudo, talvez o perigo esteja em considerá-las muitas pequenas, considerá-las todas instintivamente, imaginar que não tem nada de Deus e que sempre foram um obstáculo para a obra do Senhor. Então, mas olha só o que ele vem aqui no final. Hoje, a princípio, ela é sem dúvida inteiramente de Deus. Hoje em dia, ainda é parcialmente assim. E o Pai nos dará discernimento para saber em cada caso até que ponto a obra é pura e onde ela se corrompe e se degenera. Então, quando buscamos o Senhor, Ele nos dá o discernimento do que é dele e do que não é dele. Leia a Bíblia, tire o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Jesus está voltando. Prepara tu que dorme, desperta do sono da inércia e te conserta com o Senhor. Vem para o aprisco do Senhor, que Ele está a te chamar. A trombeta está soando e o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.